Minha filha preciosa, meu tesouro amado, há algo que venho guardando para lhe revelar. Algo que vejo claramente quando observo sua vida neste momento. Deixe-me compartilhar com você aquilo que seus próprios olhos ainda não conseguem enxergar. Quando olho para o seu caminho, vejo algo que você não consegue perceber do lugar onde está agora. Vejo uma vitória já escrita nos pergaminhos do céu. Uma vitória que carrega o seu nome gravado em letras de luz. Vejo você de pé em um lugar de triunfo que hoje talvez pareça impossível de imaginar. Vejo você segurando bênçãos que sua mente ainda não consegue compreender e respirando uma liberdade tão profunda que seus próprios pulmões quase esqueceram como é sentir algo assim. Também consigo ver o instante exato em que minha força começará a fluir através de você. Haverá um momento em que minha presença preencherá cada parte da sua vida e minha mão se moverá de maneiras tão claras que você e todos ao seu redor perceberão que eu estou caminhando ao seu lado. Durante muito tempo você tentou lutar com as próprias forças. Você mediu sua capacidade de continuar avançando através da sua determinação, da sua disciplina e da sua própria resistência. Muitas vezes olhou para suas mãos e se perguntou se elas seriam fortes o suficiente para derrubar as barreiras que surgiram no seu caminho. Outras vezes, olhou para seus pés e questionou se ainda teriam força para levá-la através de mais um dia dessa batalha silenciosa. Em momentos de honestidade profunda, você chegou a se perguntar se seu coração conseguiria suportar mais uma decepção, mais um atraso, mais um ataque inesperado ou mais uma queda. Sempre que comparava sua própria força com o tamanho do problema diante de você, a conclusão parecia inevitável. Você pensava: não sou forte o suficiente, não sou boa o suficiente, não tenho força para continuar lutando assim. E, de certa forma, sua percepção não está totalmente errada. Existem batalhas que realmente são maiores do que a força humana pode suportar sozinha. Há montanhas que parecem pesadas demais para uma pessoa mover apenas com esforço próprio. A força de vontade, por si só, muitas vezes não consegue quebrar correntes invisíveis nem atravessar a escuridão de certas dificuldades. Mas há algo que você precisa entender. Eu nunca lhe pedi que fosse forte sozinha. Nunca esperei que você enfrentasse todas essas batalhas apenas com sua própria capacidade. Nunca quis que você medisse suas chances de vitória olhando apenas para aquilo que pode fazer por si mesma. Porque, nas batalhas mais profundas da vida, a força que vence não vem de você. Ela vem de mim. E a minha força não é limitada pelas coisas que você não consegue fazer. O fato de você se sentir fraca não diminui em nada o poder que posso derramar sobre sua vida. Aquilo que determina minha ação não é a quantidade de energia que você ainda tem, mas a fé que permanece em seu coração. E neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, eu já estou liberando força para você continuar. Não amanhã, não quando você se sentir pronta, não depois de descansar mais, orar mais, jejuar mais ou tentar acreditar com mais intensidade. A força que vem de mim não depende do seu estado emocional. Ela depende da decisão que eu já tomei a seu respeito. E a minha decisão é clara. Você não cairá. Você não será derrotada. A última palavra da sua história não pertence ao medo, ao inimigo ou às circunstâncias. O problema que hoje parece impossível ainda se curvará diante do meu nome. Eu já determinei que você atravessará esta batalha e chegará ao outro lado com uma história tão poderosa que fará muitas pessoas repensarem a própria fé. Quando você decide permanecer conectada à verdade espiritual que está sendo revelada, algo começa a se alinhar dentro de você. Permanecer ligada à fonte dessa promessa significa manter seu coração aberto para aquilo que estou fazendo. Cada palavra que chega ao seu espírito é como uma mensagem enviada diretamente ao lugar mais profundo da sua alma. E nada do que você sente agora pode mudar aquilo que já decidi. Não importa o quanto você esteja cansada, o quanto pense ser fraca, o quanto a situação pareça impossível, ou quantas vezes já tentou e falhou antes. A força que estou colocando dentro de você não é um entusiasmo passageiro, nem uma confiança momentânea que desaparece diante da próxima dificuldade. Não é apenas uma inspiração que dura alguns minutos e depois se dissolve quando surgem novos desafios. A força que estou derramando em você vem de uma fonte sobrenatural. Ela está sendo colocada nas partes mais profundas do seu ser, na essência daquilo que você realmente é e na fé que ainda vive dentro de você. Essa força está restaurando aquilo que parecia quebrado, reunindo aquilo que parecia perdido e reconstruindo você
de dentro para fora. E enquanto esse processo acontece silenciosamente, você começa a se tornar inteira novamente, mais forte em espírito, mais firme em fé e mais preparada para caminhar na vitória que já foi escrita no céu com o seu nome. Tudo começa de dentro para fora. Existe um movimento silencioso acontecendo no seu interior neste exato momento. Mesmo que você ainda não consiga perceber completamente, as partes de você que estavam prestes a se quebrar estão sendo fortalecidas. Aquilo que parecia frágil está sendo reconstruído com uma força nova. O poder que o inimigo tentou tirar de você está sendo restaurado pouco a pouco. Você está se tornando mais forte, exatamente nos lugares onde a decepção tentou derrubá-lo. Talvez você ainda não consiga sentir toda essa mudança, porque a verdadeira força não chega com barulho, nem com espetáculo. Ela se revela quando um avanço acontece de repente, quando uma vitória aparece no momento mais inesperado, ou quando algo que parecia completamente impossível começa a se tornar real diante dos seus olhos. Durante todo esse tempo, o inimigo planejou cada batalha, cada luta e cada ataque que você enfrentou com um único objetivo: fazer você acreditar que estava lutando sozinho. Uma voz silenciosa tentou sussurrar na sua mente que Deus havia se afastado, que ele havia esquecido você e que não viria em seu auxílio. Essa voz tentou convencer você de que precisava encontrar forças sozinho para sobreviver, como se a responsabilidade de se proteger fosse apenas sua. Os atrasos foram chamados de negação, o silêncio foi chamado de abandono. A pressão constante foi usada como prova de que Deus não se importava com o que você estava enfrentando. E conforme a luta continuava, essa voz parecia ficar cada vez mais forte, até que em alguns momentos você começou a pensar que talvez ela estivesse certa, talvez você estivesse realmente lutando sozinho, talvez ninguém fosse intervir, talvez fosse necessário cavar mais fundo dentro de si, reunir uma força que parecia não existir e lutar mais do que nunca apenas para continuar vivo. Mas essa história nunca foi verdadeira. Você nunca lutou sozinho. Em nenhuma batalha você esteve sem a presença de Deus, sem a proteção divina ou sem o poder invisível trabalhando ao seu favor. O fato de você ainda estar de pé não significa apenas que você é forte. Significa que a força de Deus tem sustentado você o tempo todo. Mesmo quando o inimigo lançou tudo o que tinha contra a sua vida, ele não conseguiu destruí-lo. Não porque você seja um herói espiritual capaz de suportar tudo sozinho, mas porque Deus tem bloqueado o ataque total que poderia ter caído sobre você. O inimigo não estava vencendo, ele estava sendo impedido, e enquanto você continuava respirando, acordando a cada novo dia e segurando sua fé mesmo que fosse apenas um pequeno fio de esperança, a força de Deus continuava provando que era maior do que qualquer oposição. Você ainda está aqui porque a força de Deus é maior. Aquilo que para você parece impossível, não é impossível para Ele. O problema que parece intransponível para seus olhos humanos é, na verdade, apenas uma oportunidade para mostrar que nada está além da sabedoria divina. Não existe prisão que Deus não possa quebrar. Não existe inimigo tão forte que o poder dele não possa derrubar. Durante muito tempo você tem analisado seus problemas, tentando descobrir como resolvê-los, como superá-los e como seguir em frente. Mas quanto mais você olha para eles, maiores eles parecem se tornar dentro da sua mente, até ocuparem todo o espaço dos seus pensamentos. Em meio a essa preocupação constante, você acabou esquecendo de olhar para Deus que está ao seu lado com a resposta nas mãos. O inimigo tem usado essa visão limitada para encher seu coração de medo e fazer você acreditar que o peso da situação é grande demais para ser vencido. Mas agora é hora de mudar essa perspectiva. Pare de olhar apenas para o tamanho do problema e volte a lembrar quem é o Deus que caminha com você. Foi a voz dele que criou o universo inteiro. Foi ele quem abriu mares, derrubou muralhas, fechou a boca de leões e trouxe vida onde havia morte. Esse é o mesmo Deus que nunca se assustou com o impossível, nunca se confundiu com o complicado e nunca foi derrotado por inimigos ou limitado pela falta de recursos. O poder dele continua o mesmo hoje. A força divina não diminuiu com o tempo. O Deus que fez milagres no passado continua sendo o mesmo agora. E aquilo que parece impossível para você já está resolvido na perspectiva eterna de Deus. Enquanto você pensa em como vai superar a situação, Deus já está trabalhando na solução. Ele cria caminhos onde só existiam problemas,
mesmo quando você ainda não consegue enxergar todos os passos. Em cada lugar onde o inimigo tentou colocar uma barreira para impedir seu avanço, Deus está construindo um caminho novo. Quando parece não existir saída, Ele abre uma passagem que não segue a lógica humana. Você procurou respostas que fizessem sentido para sua mente, respostas que pudesse entender e explicar, mas as respostas de Deus muitas vezes aparecem de maneiras inesperadas. Elas não vêm de onde você imaginava, nem surgem das fontes que você estava procurando. Às vezes, surgem de lugares completamente improváveis, através de pessoas que você nunca esperava que ajudariam. E quando essas respostas aparecem, elas deixam você sem palavras, cheio de gratidão e surpresa. Os obstáculos que surgiram no seu caminho não apareceram por acaso. O inimigo os colocou ali com a intenção de fazer você acreditar que estava preso, sem opções e sem futuro. Ele tentou usar essas dificuldades para gerar desânimo e plantar dúvidas na sua mente sobre as promessas que Deus fez para a sua vida. Com o passar do tempo, esses problemas pareciam permanentes, até que você começou a planejar sua vida como se eles fossem ficar para sempre. Mas Deus não vai deixar essas barreiras continuarem ali. Você não precisa aprender a conviver com elas, nem se acostumar com elas. Deus está derrubando cada uma dessas muralhas. Cada limite que tentou impedir sua bênção está caindo agora. Não porque você finalmente encontrou a solução sozinho, mas porque o próprio Deus está quebrando essas barreiras com suas mãos poderosas. Agora é o momento de se unir a essa obra com fé. Declare dentro do seu coração que você não vai desistir e que continua confiando. Sua história não termina na luta que você enfrentou. A vitória que está chegando não será apenas uma bênção para você, mas também uma fonte de esperança para muitas outras. Quando elas virem o que Deus fez na sua vida, a fé delas também será renovada. Pessoas que estavam prestes a desistir encontrarão coragem novamente ao ver que você permaneceu firme. Seu testemunho tocará vidas que você talvez nunca conheça. Por isso, quando você compartilha uma mensagem de fé, não está apenas enviando palavras. Está permitindo que a esperança alcance alguém que também precisa lembrar que Deus continua trabalhando, que milagres ainda acontecem e que nenhuma batalha é forte o suficiente para impedir o propósito que Ele preparou para aqueles que confiam. Ele sabe exatamente o que está em jogo nesta batalha que você está enfrentando. Sabe que quando sua história for contada, ela atingirá o reino dele de maneiras que vão muito além da sua própria vida. Ele sabe que quando você sair desta luta com a vitória que estou preparando para você, sua própria existência se tornará um testemunho vivo contra tudo aquilo que ele tentou construir. Sua história mostrará para muitos que eu continuo presente, que continuo lutando pelos meus filhos, que continuo transformando aquilo que parecia impossível e cumprindo cada promessa mesmo quando o tempo parece longo demais. E essa verdade destruirá todas as mentiras que foram espalhadas ao seu redor para fazer você duvidar de quem eu sou e do que posso fazer. Eu não estou apenas lhe dando força para suportar esta batalha. Estou lhe dando força para vencer. Lá, existe uma diferença profunda entre sobreviver e vencer. Sobreviver significa que você atravessa a dificuldade ainda ferido, cansado, apenas resistindo para não cair. Vencer significa que você atravessa a mesma luta mais forte do que era antes de ela começar, carregando bênçãos que antes não possuía, caminhando com uma autoridade espiritual que ainda não tinha alcançado e sustentando uma fé que amadureceu através da prova. Eu não estou conduzindo você por este caminho apenas para que um dia diga que conseguiu suportar. Estou conduzindo você para que, quando olhar para trás, possa perceber o quanto mudou, o quanto cresceu e o quanto foi transformado. Chegará o momento em que você poderá olhar para aqueles que duvidaram, para aqueles que o descartaram, para aqueles que disseram que você nunca conseguiria e afirmar com convicção que o Deus a quem você serve ainda faz o impossível acontecer. Você verá com clareza o quanto caminhei ao seu lado, o quanto desmontei silenciosamente aquilo que estava destruindo sua vida. Você vencerá esta batalha não porque tenha sido mais perfeito que os outros, não porque tenha feito todas as orações certas ou demonstrado uma fé impecável. Você vencerá porque eu já declarei essa vitória antes mesmo de você perceber que estava em guerra. O inimigo pode tentar atrasar o processo, pode tornar o caminho mais difícil, criar momentos de dor, confusão e frustração. Pode tentar fazer você acreditar que nada está avançando.
Mas ele não tem poder para impedir aquilo que já foi decidido no céu. Não pode desfazer o que comecei, nem mudar a decisão que tomei sobre sua vida. Sua vitória não depende da sua performance perfeita. Ela depende da minha fidelidade, e eu nunca abandonei aqueles que confiaram em mim. Neste momento estou liberando sobre você o mesmo poder que trouxe vida onde havia morte. Esse poder não apenas conserta o que está quebrado, ele ressuscita o que parecia perdido para sempre. Ele transforma cinzas em novos começos. Existem áreas da sua vida que precisam mais do que apenas melhora. Elas precisam ser restauradas. Alguns sonhos não foram apenas adiados, pareceram morrer completamente. Algumas relações não ficaram apenas feridas, foram destruídas por circunstâncias que pareciam irreversíveis. Partes do seu coração foram tão profundamente atingidas por traição, perda e decepção que você acreditou que jamais se recuperariam. Você chorou por essas partes da sua história, tentou aceitar que certas coisas nunca voltariam, mas o poder que traz vida não aceita a morte como ponto final. Ele entra nos lugares que todos consideram encerrados e traz de volta aquilo que parecia impossível de recuperar. Estou devolvendo vida aos sonhos que você enterrou. Aquela promessa que você deixou de lado porque acreditava que jamais se realizaria está sendo novamente preenchida com esperança. Estou restaurando a esperança que você quase abandonou porque era doloroso continuar acreditando. Estou reabrindo partes do seu coração que foram fechadas porque permanecer sensível parecia perigoso demais. Estou usando a mesma força que venceu a morte para agir na sua história. Não existe perda profunda demais, situação morta demais ou sepultura definitiva demais para que eu não possa transformar. Aquilo que você lamentou está prestes a ser restaurado. Aquilo que você chorou está prestes a ser reconstruído. Durante muito tempo você tentou deixar algumas coisas para trás porque acreditava que haviam terminado para sempre. Mas estou prestes a trazer vida de uma forma ainda mais bela e mais forte do que antes. As batalhas que você tem enfrentado na sua mente são tão reais quanto aquelas que enfrentou na vida cotidiana. O inimigo tentou atacar seus pensamentos, repetindo mentiras, ampliando seus medos, lembrando seus erros e fazendo suas fraquezas parecerem maiores do que realmente são. Ele tentou convencer você de que não merece ajuda, de que foi rejeitado, de que suas falhas o afastaram das minhas promessas. Com o tempo, essas vozes começaram a parecer suas próprias palavras. Você começou a acreditar que a condenação vinha de dentro de você, quando na verdade ela vinha de fora. Mas agora estou quebrando esse muro mental. Cada mentira que tentou aprisionar sua mente está sendo derrubada pela verdade. A verdade é que você continua escolhido, não foi rejeitado, continua sendo bem-vindo. Não estou decepcionado com você, não me afastei. Penso em você constantemente. Seus piores momentos não definem quem você é. Você é definido pelo meu amor, um amor que nunca diminuiu e nunca dependeu da sua perfeição. Quando olho para você, não vejo alguém derrotado, vejo um filho, vejo uma filha. Vejo alguém por quem vale a pena lutar até que todas as mentiras sejam expostas. E até mesmo as dificuldades financeiras que você enfrentou não são apenas sobre dinheiro. Elas também envolveram confiança. O inimigo tentou usar a pressão financeira para fazer você acreditar que seria abandonado, que teria que resolver tudo sozinho, que viveria sempre na escassez. Mas eu não planejei uma vida de miséria para você. Eu sou um Deus que provê com abundância. Tudo pertence a mim. O ouro e a prata são meus. Os recursos do meu reino não têm limite. Se ainda não chegaram até você da forma que espera, não é porque você não mereça. É porque estou preparando o momento certo, a forma correta e as fontes que não destruirão aquilo que estou construindo em sua vida. Você não foi chamado para depender apenas do seu esforço ou das circunstâncias. Foi chamado para confiar em mim. E enquanto souber que eu sou sua fonte, nunca lhe faltará aquilo que realmente precisa. Em breve você verá portas se abrirem e recursos aparecerem de lugares que você nem imaginava que existiam. Amado filho, escuta com atenção porque algo muito importante está prestes a acontecer na tua vida. Estou preparando encontros que não surgirão por acaso. Em breve colocar-te-ei em contato com pessoas que terão a capacidade de te abençoar de maneiras que transformarão completamente a tua situação financeira. Ideias novas, estratégias inesperadas e oportunidades que nunca imaginaste começarão a aparecer diante de ti. Elas te conduzirão a uma abundância maior do que tudo aquilo que os teus esforços atuais conseguiram produzir até agora.
Quando esse momento chegar, compreenderás no fundo do coração que não foi apenas o teu talento, nem o teu trabalho duro, nem a tua inteligência ou habilidade de relacionamento que abriram essas portas. Foi a minha mão agindo de forma sobrenatural em tua vida. Quando perceberes isso com clareza, nunca mais ficarás paralisado pelo medo nos momentos em que a pressão financeira tentar te sufocar. As lutas que viveste com outras pessoas deixaram marcas profundas. Houve momentos em que te sentiste ferido, incompreendido, abandonado e até traído. Muitas dessas dores vieram através de pessoas que estavam próximas de ti. O inimigo usou essas situações para ferir o teu coração, para criar dúvidas e para fazer-te sentir sozinho. Cada conflito e cada decepção criaram dentro de ti um mecanismo de defesa que procurava evitar mais sofrimento. No entanto, enquanto tentavas proteger o teu coração, também te afastaste da conexão para a qual foste criado. Manter as pessoas à distância ajudou-te a sobreviver por um tempo, porque acreditaste que se ninguém chegasse perto o suficiente, ninguém poderia ferir-te novamente. Mas a solidão também traz um tipo diferente de dor. O desejo de proteção acabou sendo usado para afastar-te da comunidade, do apoio, do encorajamento e do amor que são necessários para continuar lutando. Agora estou começando a curar essas feridas que as relações deixaram em ti. Estou removendo a infecção invisível da raiva, da falta de perdão e da amargura que dificultaram a tua capacidade de confiar novamente. Não te peço que ignores o que aconteceu, nem que te reconcilies com quem ainda deseja ferir-te. O que estou fazendo é mais profundo do que isso. Estou trazendo novas pessoas para a tua vida neste momento. Pessoas que provarão que nem todos vão abandonar-te ou machucar-te. Algumas delas já estão ao teu redor, mas ainda não tiveste coragem de abrir o coração novamente. Outras ainda não conheceste, mas estão sendo preparadas para cruzar o teu caminho no momento certo. Todas elas terão um papel importante na tua cura, no teu progresso e nas vitórias que ainda virão. Precisas compreender que o inimigo concentrou muitos ataques contra ti, porque ele sabe o que estou planejando fazer através da tua vida. Ele conhece o propósito que coloquei dentro de ti. Ele sabe da bênção que preparei para o teu caminho. Ele também percebe a plataforma que estou construindo para que a tua voz alcance outros. Ele sabe que és um canal para o meu poder e que quando aceitares plenamente o chamado que coloquei sobre ti, muitas coisas no reino das trevas começarão a cair. Tu ajudarás a restaurar aquilo que está quebrado. Dirás verdades que derrubarão mentiras antigas. Levarás a minha presença a lugares onde o desânimo dominava os corações. As orações que sairão da tua boca terão força suficiente para estremecer aquilo que parecia intocável. Por isso o inimigo tentou quebrar-te, cansar-te e convencer-te a desistir. Ele queria que ficasses tão ferido e exausto que aceitasses uma vida menor, mais segura e silenciosa, que não representasse ameaça alguma. Mas tu não vais desistir. Não permitirás que a dor das batalhas roube a razão pela qual te dei a vida. A força que estou derramando sobre ti não serve apenas para suportar a luta. Ela é suficiente para cumprir o propósito e responder ao chamado que carregas. Neste momento, essa força está fluindo em teu interior, reconstruindo aquilo que foi quebrado, renovando o teu espírito e preparando-te para o próximo capítulo da tua história. Existe também uma ligação entre as batalhas do teu corpo e as batalhas do teu espírito. O inimigo sabe que se conseguir enfraquecer a tua saúde, poderá distrair-te, roubar a tua energia e tornar-te menos eficaz. Por isso tentou convencer-te de que a cura não era possível e que terias de conviver com certas limitações para sempre. Mas escuta bem, eu sou o Deus que restaura. A cura não é algo ocasional, ela faz parte da minha natureza e da promessa que te fiz. Aquilo que foi pago há muito tempo abriu o caminho para a restauração que precisas agora. Neste momento estou enviando vida às tuas células, restaurando funções, removendo dores e fortalecendo aquilo que parecia fraco. Quando a tua saúde e vitalidade forem renovadas, todos aqueles que conhecem a tua história perceberão o que aconteceu. Não precisas esforçar-te para provar a tua força. Entregar-te significa abandonar o peso de tentar controlar tudo sozinho e reconhecer que és humano enquanto eu sou ilimitado. A minha força manifesta-se plenamente quando deixas de tentar vencer apenas com as tuas próprias forças. Eu vi cada lágrima que derramaste durante esta luta. Nenhum momento de dor passou despercebido. Cada noite difícil,
Cada passo dado, mesmo quando pensavas que não conseguirias continuar, ajudou a construir dentro de ti algo precioso: caráter, resistência, fé testada e uma confiança mais profunda em mim. Quando esta batalha terminar, não serás a mesma pessoa que eras antes. Serás mais sábio, mais forte e ainda mais valioso para o reino dos céus. Talvez o inimigo tente convencer-te de que esta luta nunca acabará, mas isso não é verdade. Existe um final para esta batalha, e ele está mais próximo do que imaginas. Tu já atravessaste a parte mais longa do caminho, e é justamente por isso que os ataques parecem mais intensos agora. Quando está prestes a perder, o inimigo sempre tenta lutar com mais força. Mas tu permanecerás firme. Não desistirás poucos minutos antes do milagre. Mesmo quando não consegues ver, eu estou trabalhando por ti no mundo espiritual, preparando circunstâncias, silenciando acusações, enviando ajuda e organizando caminhos invisíveis para que tudo coopere para o teu bem. Meu filho amado, quando tudo parece silencioso e nada parece acontecer ao teu redor, isso não significa que a história parou. Significa que muitas coisas estão sendo preparadas ao mesmo tempo. Há movimentos invisíveis acontecendo, decisões sendo tomadas no mundo espiritual, caminhos sendo organizados de uma forma que teus olhos ainda não conseguem perceber. Muito em breve, verás sinais concretos disso na realidade. Nos momentos em que pensas em desistir, quando a força parece desaparecer e acreditas que não tens mais nada para oferecer, é exatamente nesse instante que a minha força começa a agir dentro de ti. Nesse ponto já não dependes apenas de ti mesmo, mas passas a depender de mim. É ali que percebes que sou suficiente, que a minha graça é suficiente e que o meu amor nunca abandona aqueles que caminham comigo. Eu te seguro com a minha mão firme e justa. Enquanto estou contigo, não cairás nem serás destruído. As coisas que hoje parecem impossíveis já têm solução na minha mente. Eu vejo a saída quando tu ainda não consegues vê-la. Eu enxergo o caminho que leva à vitória, mesmo quando te parece que estás andando em círculos. Cada passo que dás com fé, mesmo sem compreender tudo o que estou fazendo, te aproxima do cumprimento das promessas que coloquei sobre tua vida. Tu não estás perdido, estás sendo guiado. Estou te conduzindo para um lugar de bênção que valerá cada lágrima e cada dor que enfrentaste para chegar até ali. Sei que tiveste que lutar batalhas que nunca pediste, batalhas que surgiram sem aviso, sem tempo para preparação. Houve momentos em que foste atacado quando já estavas cansado, quando pensavas que finalmente terias um pouco de descanso. Uma das partes mais difíceis de tudo isso foi a sensação de injustiça. Não era o que desejavas. Tentaste viver com honestidade, fé e integridade, e ainda assim a luta apareceu. Muitas vezes a pergunta ecoou dentro de ti: por quê? Por que comigo? Por que agora? Eu conheço essas perguntas e compreendo a dor por trás delas. Mas preciso que saibas algo importante. Essa luta não veio para destruir teu caminho. Ela está te preparando para a missão que escolhi para ti. A bênção que estou colocando em tua vida precisa de uma base forte. Sem a fé que se constrói no deserto, sem o caráter que se forma no fogo da pressão, seria impossível sustentar aquilo que estou prestes a entregar. Não estás sendo punido por estar nesta batalha. Estás sendo preparado. E durante todo esse tempo, eu não estive distante. Não estou observando de longe esperando que venças sozinho para depois te aplaudir. Eu estive contigo em cada momento. Houve golpes destinados a ti que eu recebi antes que te alcançassem. Houve perigos dos quais te protegi sem que percebesses. Permaneces de pé porque eu permaneci contigo. Quando estavas fraco demais para lutar, eu lutei por ti. Quando estavas cansado demais para continuar, eu te carreguei. E quando nem palavras tinhas para orar, o meu espírito intercedeu por ti com gemidos que não podem ser explicados. Por isso quero que aceites agora esta verdade. Tu nunca estiveste sozinho. Deixa para trás a mentira da solidão. Reconhece a minha presença contigo neste momento. Quando fazes uma declaração de fé, quando afirmas que eu estou ao teu lado, não estás apenas dizendo palavras. Estás lembrando ao teu próprio espírito que o Deus dos exércitos caminha contigo nesta batalha. E a vitória que estou preparando não será pequena nem escondida. Não será algo silencioso que apenas tu perceberás. O mundo verá. Pessoas que observaram tua caminhada entenderão o que aconteceu. Aqueles que duvidaram da fé começarão a reconsiderar suas próprias crenças. Muitos olharão para a tua história e encontrarão esperança para suas próprias vidas. Alguns que perderam a esperança na cura
voltarão a acreditar quando virem a tua restauração. Outros que pensavam estar quebrados demais descobrirão que nada é impossível para mim. Não estou apenas te fortalecendo para esta batalha atual. Estou te ensinando a permanecer forte em todas as batalhas futuras. A verdadeira força não nasce do esforço constante, mas do descanso confiante em mim. Vou te ensinar a reconhecer as estratégias do inimigo, a entender seus movimentos antes que ele ataque novamente. Assim não viverás dominado pelo medo, nem fugirás quando as coisas parecerem difíceis. A força que coloco em ti não depende das circunstâncias ao teu redor. Ela permanece a mesma em tempos difíceis e continua firme em tempos tranquilos. Minha força não muda, porque eu não mudo. Mesmo quando tudo ao teu redor parece dizer que vais perder, a minha presença em ti lembra que a vitória já foi decidida. Quando teu corpo estiver cansado, tua mente sobrecarregada e teu coração ferido, a minha força te conduzirá passo a passo, uma respiração de cada vez, um momento de cada vez, até que atravesses completamente esta batalha. E um dia olharás para trás e te perguntarás como conseguiste superar tudo isso. Nesse dia perceberás que não foi apenas tua própria força que te sustentou, foi a minha. Haverá muitos momentos em tua história em que reconhecerás minha intervenção, situações em que te protegi sem que percebesses, caminhos em que te conduzi quando parecia que estavas parado, lutas em que lutei por ti mesmo quando pensavas estar perdendo. Então compreenderás que sempre fui eu sustentando tua jornada, porque também estou te dando força para vencer as batalhas internas. A luta contra a voz negativa, que tenta convencer-te de que nada mudará. A luta contra o medo, que apresenta cenários sombrios. A luta contra a vergonha do passado, que tenta afastar-te das minhas promessas. A luta contra a dúvida, que pergunta se realmente sou quem digo ser. Essas batalhas internas muitas vezes são mais difíceis que as externas, porque acontecem dentro da mente, onde ninguém pode ver ou oferecer encorajamento. Mas lembra-te de algo essencial. Tu não estás enfrentando esses pensamentos sozinho. Meu espírito vive em ti. Minha verdade está disponível para te fortalecer. Minha palavra é uma arma contra cada mentira que tenta te derrubar. Quando o medo disser que vais perder tudo, lembra que eu prometi nunca abandonar aqueles que caminham comigo. Quando a vergonha disser que não mereces recomeçar, lembra que aqueles que estão em mim recebem nova vida. Quando a dúvida tentar te convencer de que nada mudará, lembra que minha palavra não falha e minhas promessas não mentem. Eu te dei uma arma para cada batalha e estou te ensinando a usá-las com sabedoria. O inimigo quer que olhes para o tempo que esta luta já durou. Ele quer que contes os dias, as semanas e os anos, tentando provar que nada mudou. Ele quer que acredites que o tempo significa derrota. Mas o que ele não entende é que enquanto ele contava os dias, eu estava preparando a vitória que transformará toda a tua história. O tempo que passa não mede a sua fidelidade diante de Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que quanto mais longa é a espera, menor é a promessa. Mas a história da fé mostra exatamente o contrário. A promessa que Deus fez a Abraão demorou 25 anos para se cumprir. José passou 13 anos vivendo como escravo e prisioneiro antes de finalmente ocupar o lugar que estava destinado para ele. O povo de Israel permaneceu 400 anos no Egito antes de ver a libertação chegar. Davi foi ungido rei muito antes de realmente sentar no trono e precisou esperar anos até que a promessa se tornasse realidade. Por isso, é importante lembrar algo essencial. Atraso não significa negação. Muitas vezes, significa apenas que existe um plano maior sendo preparado, algo que ainda não pode ser visto por completo. Deus continua trabalhando mesmo quando você pensa que tudo está parado. Ele está preparando bênçãos que precisam ser liberadas no momento certo para não causar dano em vez de benefício. O tempo de Deus não é lento nem atrasado. Ele é preciso. Mesmo quando parece que nada acontece, cada detalhe está sendo organizado com cuidado. Deus vê tudo o que você precisa para estar pronto para aquilo que Ele deseja entregar. Às vezes, Ele precisa remover certas coisas da sua vida antes de acrescentar aquilo que realmente foi preparado para você. Pessoas precisam estar nos lugares certos. Portas precisam se fechar antes que outras se abram. E situações precisam amadurecer antes de revelar seu verdadeiro propósito. Confie nesse ritmo divino, mesmo quando você não consegue compreendê-lo totalmente. Confie mesmo quando dói esperar, mesmo quando parece que tudo está contra você. Deus continua trabalhando a seu favor
alinhando circunstâncias, preparando encontros e organizando o futuro com uma precisão que ninguém mais poderia alcançar. Enquanto isso, o inimigo começa a perceber algo que o incomoda profundamente. Ele tentou enfraquecer você, mas em vez disso acabou fortalecendo sua fé. Tentou ferir sua vida de várias maneiras, mas você continua de pé. Tentou quebrar sua confiança em Deus, porém sua fé agora é ainda mais forte do que antes. Houve tentativas de afastar você do caminho, mas Deus colocou pessoas em sua vida para sustentar e apoiar seus passos. Houve momentos em que dificuldades financeiras tentaram esmagar seus sonhos, mas Deus já está preparando provisão suficiente para restaurar aquilo que parecia perdido. Houve ataques contra seus sonhos, mas Deus está pronto para devolver-los de formas ainda maiores do que você imaginou. Cada armadilha colocada contra você acabou se voltando contra quem a preparou. Muitas armas foram formadas, mas nenhuma delas conseguiu cumprir seu objetivo. Agora o inimigo começa a perceber que não pode vencer alguém que se recusa a abandonar a fé. Antes desta batalha você acreditava em Deus, mas ainda não tinha sido provado. Havia potencial dentro de você, porém ele ainda não tinha sido totalmente revelado. Foi exatamente essa luta que transformou sua fé. Ela fez de você mais do que um simples crente, transformou você em um guerreiro espiritual. Aquilo que parecia apenas uma promessa começou a se tornar uma realidade viva dentro do seu espírito. O inimigo sabe que quando você sair dessa batalha, terá uma unção que ele não poderá enfrentar. Você terá uma autoridade espiritual que ele não conseguirá contestar e uma fonte de força que ele será obrigado a respeitar. Ao atacar você, ele acabou fortalecendo exatamente aquilo que tentava impedir. Por isso Deus continua derramando força sobre sua vida. Força para permanecer firme quando a vontade de desistir aparece. Força para acreditar, mesmo quando tudo ao redor parece contradizer as promessas. Força para continuar lutando quando a lógica humana diz para parar. Essa força não vem simplesmente de pensamento positivo, nem de uma mente forte ou emoções controladas. Ela vem do Espírito de Deus que vive dentro de você, sustentando sua alma e conduzindo seus passos em direção à vitória que já foi escrita ao lado do seu nome. Tudo o que você está enfrentando agora está moldando o testemunho que um dia você compartilhará. Cada dor, cada atraso e cada luta estão formando uma história real que tocará outras vidas. As pessoas prestam mais atenção em quem enfrentou dificuldades e ainda assim permaneceu firme. Elas escutam aqueles que passaram por momentos difíceis e ainda assim continuam confiando em Deus. Escutam quem chorou durante a noite e depois testemunhou que a alegria realmente chegou pela manhã. Sua história não será apenas sobre vencer batalhas, mas sobre como sua fé se tornou uma arma de esperança para todos que a ouvirem. No meio de tudo isso, Deus deseja oferecer algo precioso: paz. Não uma paz que depende da ausência de problemas, mas uma paz que nasce da presença de Deus ao seu lado. É uma paz que não faz sentido para quem observa de fora, porque ela permanece mesmo quando a tempestade ainda não terminou. É a paz que guarda o coração e a mente, permitindo que você descanse mesmo quando ainda existem desafios à frente. Essa paz não é fraca nem frágil. Pelo contrário, ela se torna ainda mais forte quando as circunstâncias parecem piores. Nesse momento fica claro que a paz não vem da situação, mas da presença de Deus. E quando a vitória chegar, todas as vozes que falaram contra você serão silenciadas. Aqueles que duvidaram terão dificuldade em explicar o que aconteceu. Não poderão atribuir o resultado apenas às suas habilidades, conexões ou esforço. Será evidente que Deus esteve envolvido em cada passo. Seu testemunho honrará o nome de Deus. Ele não pede que você seja forte sozinho. Ele pede apenas que você permita que a força dele opere através de você. Você não precisa carregar tudo nos próprios ombros. É hora de soltar aquilo que nunca foi seu para carregar. Quando você descansa em Deus, sua força começa a fluir como um rio que renova cada parte cansada da sua vida. Agora você está mais perto da mudança do que imagina. Cada segundo em que escolhe continuar acreditando, aproxima você do momento em que tudo começará a mudar. A maré virará, o inimigo recuará e a promessa começará a se cumprir. Mesmo que você ainda não consiga ver a vitória, ela já está mais próxima do que nunca. Deus conhece cada detalhe da sua vida, cada lágrima silenciosa e cada momento de dor. Ele não está distante da sua luta. Ele está mais perto do que o ar que você respira. E neste exato momento,
Ele está derramando força sobre você enquanto lê estas palavras. Aquilo que você sente não é apenas emoção, é o Espírito Santo tocando as partes mais profundas da sua alma. Mas para receber essa graça, é necessário abrir as mãos, soltar o peso e permitir que a presença de Deus preencha completamente sua vida. Quero que você diga em voz alta, com sinceridade no coração, que está pronto para parar de lutar apenas com suas próprias forças e começar a descansar nas forças de Deus. Durante muito tempo, você carregou tudo sozinho, tentando resolver cada batalha apenas com sua própria energia, tentando permanecer firme mesmo quando seu espírito já estava cansado. Mas agora chegou um momento diferente. Quando você escreve ou declara, recebo a tua força, você está fazendo um acordo espiritual com o céu. Não é apenas uma frase, é uma entrega. É como dizer ao Senhor, estou vazio, preciso que me enchas com a tua presença, com a tua força, com a tua direção. Quando você faz isso com fé, permite que Deus comece a agir dentro de você. Permite que Ele afaste o cansaço acumulado, o medo que se instalou em silêncio, as dúvidas que começaram a enfraquecer sua confiança e a desesperança que tentou convencer você de que nada mudaria. Deus quer substituir tudo isso por esperança renovada, fé viva e um espírito fortalecido que o conduzirá em direção a tudo aquilo que foi preparado para a sua vida. Ainda há tempo para que esta batalha termine. O inimigo não tem a palavra final sobre sua história. A dor que você sentiu também não tem a última palavra. Deus declara que Ele tem a última palavra, e essa palavra é vitória. Ele promete que as coisas melhorarão, que aquilo que parece impossível hoje pode se tornar um milagre amanhã. Aquilo que para você parece fraqueza, para Deus é apenas um lugar onde o poder dele pode se manifestar com mais clareza. A palavra de Deus nunca retorna vazia. Tudo o que ele declara encontra uma forma de se cumprir. Por isso, permita que essa verdade penetre profundamente em sua mente e em seu coração. Deixe que ela se torne a base onde você se apoia, a arma espiritual com a qual você enfrenta suas batalhas e a esperança a qual você se agarra quando tudo parece incerto. Porque aquilo que Deus promete é verdadeiro, e aquilo que Ele iniciou em sua vida também será completado. As lutas emocionais que você tem enfrentado deixam marcas profundas. Muitas vezes, elas doem mais do que qualquer ferida visível. O inimigo sabe disso, e por essa razão, tentou atacar sua saúde emocional. Ele sabe que, se conseguir manter você emocionalmente instável, ficará mais difícil para você usar a força espiritual que recebeu. Por isso, ele usou a ansiedade para roubar sua paz, a tristeza para tentar roubar sua alegria, a solidão para convencer você de que está sozinho e a desesperança para fazer você acreditar que nada mudará. Esses ataques vieram como ondas constantes batendo contra seu coração, desgastando sua confiança e fazendo você questionar se ainda possui força para continuar lutando. Mas Deus é aquele que cura corações quebrados. Ele alcança lugares dentro da alma que nenhum conselheiro humano consegue alcançar. Ele entra em regiões onde a dor é tão intensa que nenhum remédio consegue aliviar. Ele traz paz para tempestades emocionais que não podem ser acalmadas apenas com técnicas ou palavras humanas. Neste momento, Deus está removendo o peso que tem pressionado seu peito e dificultado sua respiração. Está levantando a depressão que tem coberto sua alegria como uma sombra pesada. Está afastando a solidão que tentou convencer você de que ninguém o compreende e que ninguém se importa. A presença de Deus nunca abandona, nunca falha e nunca se afasta. Ele vê os momentos de ansiedade quando seu coração dispara e suas mãos tremem. Ele vê as noites difíceis em que levantar da cama parece uma montanha impossível de escalar. Ele vê quando você se isolou das pessoas para evitar novas feridas, quando construiu muros ao redor do coração porque temia confiar novamente. E mesmo nesses lugares quebrados, ele chega com uma cura que não é superficial nem temporária. Ele começa a restaurar você de dentro para fora. Reconstrói a capacidade emocional que o trauma tentou roubar. Reergue a resistência que a decepção tentou destruir. Recupera a saúde interior que o estresse vinha consumindo. A força que Deus oferece não significa nunca sentir dor, mas sim ter poder para sentir suas emoções sem ser dominado por elas. É a força para enfrentar o sofrimento sem desistir, para reconhecer as feridas sem permitir que elas definam quem você é. É a força para chorar pelas perdas e ainda assim continuar acreditando no futuro.
O inimigo tentou usar seu passado contra você, repetindo antigas lembranças como se fossem provas de que o futuro será igual ao que já aconteceu. Ele tentou convencer você de que deve sempre desconfiar, sempre proteger o coração e nunca acreditar que algo diferente possa acontecer. Mas Deus está quebrando essa ligação entre feridas antigas e novos começos. O passado não tem autoridade para determinar seu futuro. O fato de alguém ter ferido você antes não significa que ninguém possa amar você agora. O fato de você ter fracassado em outras fases da vida não significa que não possa vencer nesta nova etapa. O fato de alguém ter rejeitado você não muda o fato de que Deus o aceita plenamente. Mesmo que tenha se sentido sozinho, isso não significa que sempre estará sozinho. Deus está mudando a história que o inimigo tentou contar para manter você preso ao medo e à dor. As batalhas espirituais que você enfrenta são mais profundas do que muitas pessoas conseguem perceber. Mas também existe uma verdade poderosa. Deus enviou anjos fortes para proteger sua vida. Anjos guerreiros que obedecem à voz dele e formam ao seu redor uma proteção que nenhuma força das trevas pode atravessar sem permissão divina. Existem mais forças celestiais trabalhando a seu favor do que forças espirituais trabalhando contra você. Cada vez que você declara a palavra de Deus, portas espirituais se abrem. Cada oração libera movimentos invisíveis que trazem bênçãos antes bloqueadas. Você não está destinado a perder essa batalha. As armas espirituais que Deus lhe deu são poderosas para derrubar fortalezas. O inimigo tenta fazer você acreditar que está sendo atacado porque está no caminho errado, mas a verdade é o oposto. Ele ataca com mais intensidade justamente aqueles que estão avançando na direção certa. Ele luta com mais força quando percebe que você está perto de romper a última barreira. Você não está sendo atacado porque é fraco, está sendo atacado porque se tornou perigoso para aquilo que o inimigo queria manter dominado. Você está no caminho certo, e Deus permanece com você em cada passo dessa jornada. Se estás recebendo tantos ataques, é porque estás caminhando na direção certa. Cada dificuldade que se levanta diante de ti é, na verdade, um sinal de que algo grande está se aproximando. Há um propósito maior sendo formado em tua vida. Algo que não mudará apenas a tua história, mas também a vida das pessoas que caminham ao teu redor. Talvez tenha sentido um cansaço profundo ultimamente, não apenas aquele cansaço comum que desaparece depois de uma boa noite de sono, mas um esgotamento que parece alcançar o corpo, a mente e o espírito ao mesmo tempo. Isso acontece porque tens lutado em muitas frentes ao mesmo tempo. Dentro de ti houve batalhas mentais, emocionais e espirituais acontecendo continuamente. Ao mesmo tempo, tens enfrentado pressões em teus relacionamentos, preocupações com recursos e desafios em tua própria saúde física. Foi como se ataques surgissem de todos os lados, colocando um peso enorme sobre teus ombros. Quando alguém luta em tantos campos ao mesmo tempo, o cansaço que aparece não pode ser curado apenas com descanso, férias ou uma pausa momentânea. Mas há uma força que começa a ser liberada para restaurar aquilo que foi consumido. É uma força que recompõe o que foi ferido, que reconstrói o que parecia quebrado e que devolve energia àquilo que parecia vazio. Essa força não é como a energia comum que vem do sol e desaparece quando a noite chega. É uma força sobrenatural que retorna a ti sempre que voltas teus olhos para a presença divina. Cada vez que reconheces que precisas dessa ajuda maior, uma nova porção dessa força se manifesta. Ela não depende apenas de dormir bem ou de tirar um período de descanso. Embora essas coisas sejam importantes para o corpo humano, ela nasce de uma conexão profunda com a fonte que nunca se esgota. Quando permaneces próximo dessa fonte, a tua alma se fortalece de dentro para fora. Durante muito tempo tentaste administrar tua própria energia, conservar tuas forças e continuar avançando mesmo quando tudo parecia pesado. E é sábio cuidar do corpo, reconhecer limites e saber quando é hora de parar. No entanto, a força que agora está sendo liberada vai além daquilo que o corpo humano pode produzir sozinho. É a força que aparece exatamente quando pensas que já não tens mais nada para oferecer. É a força que surge quando todas as reservas naturais parecem vazias e, mesmo assim, consegues dar mais um passo, falar mais uma palavra e resistir mais um dia. Foi esse tipo de força que sustentou homens de fé ao longo da história. Foi a força que fez Elias correr com poder além do normal, a mesma que permitiu a Davi enfrentar um gigante
quando todos os outros estavam dominados pelo medo. Foi essa força que manteve Paulo firme mesmo diante de perseguições, prisões e naufrágios. Essa força continua agindo ainda hoje, movendo-se através de pessoas comuns, através de corpos humanos, demonstrando que o poder celestial pode se manifestar mesmo em momentos de fraqueza. Muitas das batalhas que tens enfrentado nem sempre são visíveis para os outros. Algumas acontecem quando o mundo está em silêncio, durante a noite, quando tentas descansar. Talvez já tenhas experimentado noites agitadas, sonhos perturbadores ou pensamentos que não te deixam dormir em paz. Em certos momentos, o descanso parece mais cansativo do que o próprio dia. A mente continua trabalhando, trazendo lembranças dolorosas, medos e preocupações sobre o futuro. Nessas horas parece que uma batalha invisível acontece dentro de ti, mas algo começa a mudar nesse cenário. Toda influência que tenta perturbar teu descanso está sendo interrompida. As vozes de medo e ansiedade que tentavam invadir teus pensamentos estão sendo silenciadas. Uma nova atmosfera começa a ocupar teu espaço, trazendo paz ao lugar onde descansas. É como se guardiões invisíveis fossem colocados ao redor de tua vida para proteger tua mente e teu sono. Gradualmente, teu descanso se tornará mais profundo e, ao despertar, sentirás renovação em vez de exaustão. Grande parte do desgaste que enfrentaste veio das lutas mentais que nunca pareciam terminar. Pensamentos repetitivos, dúvidas constantes, lembranças difíceis e cenários negativos que se repetiam como um eco dentro da mente. Em certos momentos parecia impossível distinguir quais pensamentos vinham de ti e quais eram ataques que tentavam confundir tua percepção. Mas essas barreiras estão sendo quebradas. As mentiras que foram plantadas em tua mente começam a ser substituídas pela verdade. Onde antes havia acusação, surgirá clareza sobre quem realmente és. Onde havia medo, nascerá confiança. Onde havia dúvida, surgirá fé. Essa transformação não é apenas um alívio temporário, mas o início de uma renovação profunda na maneira como pensas. Novos caminhos mentais começam a se formar, baseados na verdade e não mais nas mentiras que te cercavam. À medida que tua mente se fortalece, descobrirás dentro de ti uma resistência e uma capacidade que talvez nunca tenhas percebido antes. Essa força não servirá apenas para vencer esta batalha atual, mas também para enfrentar tudo o que ainda virá. Cada desafio que enfrentaste até agora tem servido como treinamento. Estás aprendendo a reconhecer movimentos que antes passavam despercebidos, aprendendo a usar com sabedoria as ferramentas espirituais que recebeste. Estás desenvolvendo uma fé que não se desfaz quando as respostas demoram. Estás construindo um caráter que permanece firme mesmo quando a tempestade parece longa. Tudo isso está te preparando para níveis de autoridade e propósito que ainda não experimentaste. O inimigo pensou que ao atacar conseguiria te derrubar. No entanto, sem perceber, acabou te preparando para um momento de vitória muito maior. Aquilo que parecia fraqueza tornou-se o lugar onde a força divina se manifesta com mais clareza. E quando atravessares completamente esta fase e entrares em uma nova temporada da tua vida, perceberás que não és mais a mesma pessoa. Não será apenas uma pequena mudança, mas uma transformação completa. Dentro de ti existirá uma força que antes não estava ali, uma confiança que nasce da experiência e uma certeza profunda de que cada batalha que enfrentaste estava, na verdade, preparando o caminho para o momento mais poderoso da tua história. Você caminhará com uma confiança que nunca teve antes. Algo dentro de você mudou profundamente, e essa mudança não é superficial. Sua fé em si mesmo crescerá de uma forma que antes parecia impossível. A partir de agora, sua consciência espiritual será mais clara, mais desperta, mais sensível àquilo que vem do céu. A voz que você usará para falar terá um peso espiritual que antes não tinha. As pessoas perceberão que existe algo diferente em você quando o encontrarem. Talvez não consigam explicar o que é, talvez não saibam colocar em palavras, mas sentirão que algo aconteceu na sua vida. Elas perceberão que você esteve no fogo das provações e saiu refinado em vez de destruído, que enfrentou batalhas difíceis e saiu vencedor em vez de derrotado. Não importará muito o que você diga, porque sua própria história falará mais alto que qualquer discurso. Seu testemunho não será apenas algo que você leu em um livro, ouviu em uma palestra ou aprendeu em um lugar religioso. Será algo que você viveu com o coração, algo que experimentou diretamente na própria pele.
Será uma verdade que você conhece porque passou por ela. E quando você contar essa história, ela tocará outras pessoas de uma forma profunda. Aqueles que estão atravessando tempos difíceis encontrarão esperança ao ouvir o que aconteceu com você. Pessoas que estavam prestes a desistir ganharão nova força ao perceber que também podem continuar lutando. Quem acreditava que já havia perdido, tudo começará a acreditar novamente quando ouvir como você conseguiu atravessar o impossível. Sua vitória nunca foi destinada apenas a você. Ela também pertence às vidas que serão transformadas pela sua história. A força que está sendo liberada em sua vida agora começa a tocar cada área ao mesmo tempo. Ela flui pelo seu corpo, trazendo cura e renovação para partes que estavam cansadas ou feridas. Passa pelas suas emoções, trazendo calma e estabilidade para lugares onde antes havia confusão e dor. Atravessa sua mente organizando pensamentos que estavam dispersos e trazendo clareza para aquilo que parecia confuso. Essa mesma força alcança seu espírito e reacende a fé que foi testada tantas vezes ao longo do caminho. Ela também chega às suas relações, restaurando vínculos que estavam tensos e fortalecendo laços que quase se romperam. Até mesmo áreas práticas da sua vida, como suas finanças e seus projetos, começam a receber direção e novas possibilidades. Isso acontece porque a ação divina nunca é parcial. Quando Deus decide agir, Ele não transforma apenas um detalhe, deixando o restante quebrado. Ele restaura de maneira completa. Quando Ele cura, a cura é verdadeira. Quando fortalece, fortalece por inteiro. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Um movimento poderoso está alcançando cada parte da sua vida. Nenhuma área ficará esquecida, nenhuma necessidade será ignorada, nenhuma ferida será deixada sem cuidado. Você não apenas sobreviverá a essa fase, você vencerá. Não apenas passará pela batalha, mas sairá dela mais forte, mais consciente e mais preparado para tudo o que virá depois. Quando finalmente chegar ao outro lado dessa luta, você saberá com absoluta certeza quem esteve ao seu lado durante todo o caminho. Você reconhecerá a fidelidade que nunca falhou, perceberá que promessas foram cumpridas mesmo quando pareciam impossíveis. Entenderá que houve intervenção divina nos momentos em que tudo parecia perdido. Essa vitória não pertence apenas a esta fase da sua vida. Ela se tornará parte permanente da sua história. Você falará sobre isso naturalmente, não porque alguém exigiu, mas porque será impossível guardar algo tão poderoso apenas para si. E quando você lembrar deste momento no futuro, perceberá que cada dificuldade teve um propósito. A força que você está recebendo agora não foi preparada apenas para o presente. Ela carrega algo que vem de gerações. O que está acontecendo em sua vida alcança seus filhos, seus netos e todos aqueles que ainda nascerão depois de você. Ciclos antigos que existiam em sua família por muitos anos estão sendo encerrados através da sua perseverança. Padrões de perda, medo e desistência que passaram de geração em geração começam a ser quebrados. Houve batalhas que começaram antes mesmo de você nascer, mas agora estão encontrando um ponto final através da sua coragem de permanecer firme. O inimigo queria transformar sua luta em um exemplo de derrota que continuaria por gerações. Queria que seus filhos crescessem acreditando que desistir era a única opção quando a vida se tornava difícil. Queria deixar para trás uma história marcada pelo medo e pela falta de esperança. Mas você não está permitindo que essa história continue. Ao permanecer firme nesta batalha, você está construindo um legado diferente, um legado de fé. Seus filhos aprenderão através da sua vida que é possível vencer. Seus netos serão mais fortes porque verão em você um exemplo real de perseverança. Cada vez que você decide continuar, mesmo quando tudo parece contrário, você está construindo uma base espiritual para sua família. Cada momento em que escolhe confiar em Deus, mesmo quando o medo tenta dominar seu coração, fortalece as gerações que virão depois de você. Sua história se tornará um farol para pessoas que talvez você nunca chegue a conhecer, mas que encontrarão inspiração na sua fé. O que você está fazendo agora não é apenas sobre a sua própria liberdade, é sobre abrir caminho para que aqueles que vierem depois caminhem com mais esperança. Você está quebrando ciclos antigos e iniciando uma nova história de vitória que continuará ecoando em sua família por muitos anos. Você está começando a entender algo profundo sobre como a oração realmente funciona e como confiar em mim no meio das situações mais difíceis
pode conduzir a um verdadeiro avanço. Quando outras pessoas observam sua história, elas aprendem mais do que você imagina. Elas veem alguém que enfrentou problemas reais e, mesmo assim, não desistiu. E quando chegar a vez delas enfrentarem suas próprias batalhas, lembrarão do seu exemplo. Não desistirão facilmente, porque terão visto que você também teve motivos para desistir e, ainda assim, permaneceu firme. Seu exemplo silencioso pode ajudar pessoas a superar lutas que talvez as teriam destruído se você não tivesse vencido primeiro. A maneira como você vê as dificuldades está mudando pouco a pouco. Antes você via as batalhas como perigos que precisavam ser evitados, como problemas que deveriam ser temidos e desafios que indicavam que algo estava errado. Você pensava que, se realmente estivesse caminhando comigo, a vida deveria ser sempre tranquila e sem conflitos. Quando algo dava errado, imaginava que tinha falhado ou que eu estava descontente com você, mas agora uma verdade mais profunda começa a surgir dentro do seu coração. Os problemas não são prova da minha ausência. Muitas vezes são prova de que estou preparando algo maior em sua vida. Um ataque não significa que você saiu do caminho. Muitas vezes significa exatamente o contrário, que você está avançando na direção correta e que aquilo que tenta impedir seu progresso percebe o perigo que sua vitória representa. Você está aprendendo que a minha bênção continua presente mesmo quando existe oposição. Na verdade, muitas vezes, os maiores avanços acontecem logo antes das maiores batalhas. As noites mais escuras costumam surgir pouco antes dos amanheceres mais luminosos. Grandes vitórias frequentemente são precedidas por lutas intensas. E por causa disso, sua maneira de enfrentar os problemas está mudando. Você começa a enxergar as batalhas não como castigos, mas como oportunidades. Não como obstáculos impossíveis, mas como momentos de crescimento. Cada montanha que aparece em seu caminho é uma chance de testemunhar algo que parecia impossível se mover. Quando mares vermelhos parecem bloquear sua jornada, isso não significa que o caminho terminou, mas que você está prestes a ver um milagre, abrir uma passagem onde antes não existia saída. Esse novo olhar está transformando tudo. Antes, quando surgiam conflitos, você recuava. Agora permanece firme. Antes, os ataques traziam medo. Agora despertam coragem. Antes, sua mente se concentrava no tamanho do problema. Agora você começa a lembrar da grandeza do Deus que caminha ao seu lado. Essa mudança de pensamento faz parte do processo de fortalecimento que estou realizando em você. Não posso entregar um novo nível de poder a alguém que ainda foge de cada batalha que aparece. Há um chamado sobre sua vida que não pode ser cumprido se você continuar acreditando que todo problema é algo que deve ser evitado a qualquer custo. As batalhas que você enfrentou não serviram apenas para moldar sua própria vida. Elas também o estão preparando para ajudar outras pessoas quando chegar a vez delas enfrentar suas próprias lutas. Neste momento, você está aprendendo a permanecer firme quando tudo parece instável, a confiar mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido e a continuar avançando quando sente que não tem mais forças. Essas habilidades se tornarão ferramentas valiosas para ajudar pessoas que ainda estão passando por dificuldades semelhantes. Você não está enfrentando essas lutas apenas para crescer pessoalmente. Está sendo preparado para se tornar alguém capaz de levantar outros quando eles estiverem caindo. No futuro haverá pessoas que precisarão de alguém que compreenda o que elas estão sentindo, alguém que não fale apenas com palavras bonitas, mas com experiência real. Precisarão de alguém que já tenha passado pelo fogo e saiba o que significa sentir a dor da batalha. Precisarão de alguém que possa olhar nos olhos delas e dizer com convicção que a vitória é possível, mesmo quando tudo parece impossível. Esta batalha também desenvolveu dentro de você uma sensibilidade que muitas pessoas nunca terão. O sofrimento que você enfrentou lhe deu uma compreensão profunda do que significa estar ferido, perdido ou quebrado. Por isso você será capaz de alcançar pessoas que outros não conseguem alcançar. Conseguirá tocar corações que normalmente permanecem fechados. Levará esperança a lugares onde muitos não sabem nem como começar a falar sobre fé ou superação. A força que está crescendo dentro de você não existe apenas para que você carregue sua própria vida. Ela também servirá para ajudar outros a carregar as deles. Você está sendo fortalecido para lutar suas próprias batalhas e também para apoiar aqueles que enfrentarão as suas. Isso exige uma força especial, a força de acreditar
não apenas na sua própria vitória, mas também na vitória de quem caminha ao seu lado. Por causa das lutas que você enfrentou, algo mudou em você no mundo espiritual. Antes você apenas acreditava. Agora se tornou alguém que lutou e venceu. Antes sua fé era uma possibilidade. Agora ela foi provada. Antes havia potencial. Agora existe autoridade. E essa autoridade não existe para exibição ou orgulho. Ela existe porque funciona. Quando você ora agora, o céu ouve de forma diferente. Quando você se posiciona com fé, algo se move no mundo espiritual. Aquilo que antes parecia impossível começa a recuar. O fogo pelo qual você passou não o destruiu, ele o refinou. Tornou sua fé mais forte, sua visão mais clara e seu espírito mais preparado. Agora, quando você se mantém firme, aquilo que tenta impedir seu caminho precisa recuar. Você não é mais a mesma pessoa que era antes dessa batalha. Aprendeu a reconhecer vozes, a distinguir caminhos e a perceber quando algo vem de mim ou quando é apenas uma armadilha disfarçada. Essa capacidade de discernimento é um dos maiores tesouros que você poderia receber. Vale mais do que qualquer riqueza material. Ela o ajudará a evitar perigos que outros não perceberiam, a reconhecer oportunidades verdadeiras e a identificar mentiras antes que causem dano. Através dessas batalhas, você está aprendendo a distinguir entre minha orientação e as ilusões que tentam confundir sua mente. E esse conhecimento se tornará uma proteção poderosa para os próximos passos da sua jornada. Meu amado, existe um alinhamento silencioso acontecendo entre o teu senso de tempo e a maneira como eu conduzo cada momento da tua vida. A tua capacidade de reconhecer a minha voz está se tornando mais clara e mais profunda do que nunca. Mesmo em meio ao barulho, ao caos e às vozes que tentam confundir teus pensamentos, algo dentro de ti está aprendendo a escutar com precisão. A cada dia você percebe que consegue ouvir o que eu digo, mesmo quando todas as circunstâncias parecem dizer o contrário. Você está aprendendo a confiar na promessa quando a realidade parece desafiar a esperança. E está descobrindo o poder de esperar pelas minhas instruções, mesmo quando a lógica humana insiste que você deveria agir imediatamente. Ouvir minha voz no meio da tempestade é uma das habilidades espirituais mais valiosas que alguém pode desenvolver. E agora você está crescendo exatamente nessa direção. As lutas financeiras que você enfrentou abriram seus olhos para uma verdade profunda. Eu sou a sua verdadeira fonte. Não é o seu trabalho, não é o seu negócio, não são seus investimentos e nem qualquer sistema humano que sustenta a sua vida. Sou eu, e você está começando a perceber que posso prover de maneiras que você jamais imaginou, por caminhos que nunca planejou e através de portas que você nem sabia que existiam. Você está aprendendo que a minha provisão não depende da economia, não se limita às tendências do mercado e não é determinada pelas decisões de um chefe ou pela capacidade que você acredita ter de ganhar dinheiro. Antes, quando surgiam problemas financeiros, seu coração se enchia de ansiedade. Você temia perder o emprego, temia crises inesperadas, temia contas que apareciam sem aviso e todos os cenários possíveis que poderiam dar errado. Mas agora algo mudou dentro de você. Agora você sabe que nenhuma dessas coisas pode impedir o meu cuidado, porque elas nunca foram a sua fonte. Eu sou a fonte, e tudo o que existe me pertence. A economia não limita a minha provisão. Decisões humanas não reduzem o meu poder. E o que posso fazer para suprir suas necessidades não depende da quantidade de dinheiro que você consegue produzir. Por isso você está sendo libertado do medo financeiro que aprisiona tantas pessoas. Você está aprendendo a confiar que, se eu fui capaz de alimentar 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, certamente sou capaz de cuidar de você e de todos que dependem de você. Se eu fiz água brotar de uma rocha e enviei pão do céu para sustentar um povo inteiro, também posso trazer recursos de lugares inesperados para a sua vida. Se eu fiz o azeite de uma viúva durar além do natural, para que ela pagasse suas dívidas e ainda tivesse o suficiente para viver, também posso fazer com que aquilo que está em suas mãos se multiplique de forma surpreendente. Entre as forças que estou colocando dentro de você está a força financeira. Não apenas a capacidade de sobreviver às dificuldades do dinheiro, mas a força para experimentar ganhos abundantes que um dia olharão para trás e parecerão milagres. Você não foi criado para viver o resto da vida lutando contra a escassez. Estou permitindo que você atravesse esse período
para que alcance um nível de provisão onde não apenas sobreviva, mas prospere. Um lugar onde não terá apenas o suficiente para si, mas terá mais do que o suficiente para abençoar outros. Contudo, antes da abundância, a prova precisava acontecer. Algumas pessoas precisam aprender a confiar em mim quando tem pouco antes que eu possa confiar nelas quando tiverem muito. Eu não entrego recursos a quem se esquecerá de mim assim que alcançar conforto. O estresse financeiro que você enfrentou estava testando o seu coração, revelando suas prioridades e seus valores, e você está passando nessa prova. Você está mostrando que me honra tanto na escassez quanto na abundância. Por isso estou preparando uma bênção que não será apenas suficiente para suprir suas necessidades, mas poderosa o bastante para que você também seja instrumento de provisão na vida de outras pessoas. Você está atravessando uma transição profunda, de escassez para a abundância, de luta para a prosperidade. Ao mesmo tempo, estou fortalecendo suas relações e revelando quem realmente pertence à sua jornada. Esta batalha mostrou quem permanece na tempestade e quem desaparece quando os ventos se tornam fortes. Algumas relações que pareciam sólidas se revelaram superficiais, e isso foi doloroso, mas necessário. Não posso levar você ao próximo nível enquanto estiver ligado a pessoas que sabotam seu propósito. Por isso, esta fase também foi um tempo de cortes, de revelações e de discernimento. Enquanto algumas conexões se encerravam, outras estavam sendo formadas silenciosamente. Pessoas verdadeiras, leais e comprometidas estão sendo colocadas ao seu redor. Pessoas que se alegrarão com suas vitórias, que falarão a verdade quando necessário e que caminharão ao seu lado nas próximas etapas da sua vida. Essa força que estou te dando inclui a coragem de se afastar do que destrói e a sabedoria para abraçar o que constrói. Ao mesmo tempo, estou restaurando seu corpo. O estresse dessa batalha afetou suas células, enfraqueceu sua imunidade, roubou seu descanso e sobrecarregou sua mente. Mas agora estou restaurando aquilo que a pressão tentou quebrar. Estou devolvendo a vitalidade que parecia perdida e reconstruindo sua força de dentro para fora. Em breve você despertará em um novo dia e perceberá que algo mudou. Sua energia voltará, sua respiração será mais leve e sua mente estará mais tranquila. Você perceberá que a guerra que parecia interminável começou a dar lugar à restauração e entenderá que tudo o que aconteceu estava preparando você para uma nova fase de vida, uma fase onde a força, a provisão, a sabedoria e a paz caminharão lado a lado com você. Algo profundo está acontecendo dentro de você, mesmo que ainda não consiga explicar com palavras. Seu corpo está reagindo de maneira diferente, como se estivesse despertando de um longo período de desgaste. Aquele cansaço constante que parecia nunca desaparecer começará a se dissipar lentamente. A tensão que por tanto tempo se acumulou nos seus músculos começará a se soltar, como correntes que finalmente se quebram. O descanso que antes parecia impossível voltará a fazer parte das suas noites. O sono deixará de ser uma luta e passará a ser um refúgio de renovação. Mas o que está acontecendo não é apenas uma recuperação natural do corpo. Existe algo mais profundo, algo que vai além da lógica humana. A batalha que você enfrentou não foi apenas física ou emocional, ela também foi espiritual. Por isso, a cura que está chegando também carrega uma dimensão espiritual. Quando Deus toca a sua vida, Ele traz consigo o mesmo poder que trouxe vida onde havia morte. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos é capaz de restaurar cada parte do seu ser. Esse poder está alcançando agora áreas do seu corpo que estavam enfraquecendo, devolvendo vitalidade aos sistemas que estavam se esgotando e restaurando a função de órgãos que estavam perdendo força. Ao mesmo tempo, Deus não está apenas restaurando o que foi perdido. Ele está fortalecendo você para o que ainda está por vir. Existe uma nova etapa esperando por você, uma temporada que exigirá mais energia, mais resistência e mais disposição do que você tem sentido nos últimos tempos. Por isso, seu corpo está sendo preparado. Uma força que você não experimenta há anos começará a surgir novamente. Você perceberá que pode fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Terá energia para tarefas que antes o esgotavam e sentirá uma vitalidade que parecia ter desaparecido. Mas essa transformação não acontece apenas no corpo. Deus também está fortalecendo sua mente e suas emoções, criando dentro de você uma estabilidade que nenhuma circunstância externa poderá destruir.
Antes, seus sentimentos eram controlados pelo que acontecia ao seu redor. Quando tudo ia bem, você se sentia bem. Mas quando as coisas davam errado, seu coração se afundava na preocupação e no desânimo. Seu estado emocional subia e descia como uma montanha russa, reagindo a cada mudança da vida. Porém, essa batalha está ensinando algo novo e poderoso. Encontrar estabilidade em Deus, não nas circunstâncias. Você está aprendendo a basear seus sentimentos na verdade que Deus diz sobre você, e não apenas no que seus olhos veem. Está descobrindo que é possível sentir paz, mesmo quando tudo parece confuso. Experimentar alegria mesmo em momentos de tristeza. Manter esperança quando surgem decepções e confiar mesmo quando surgem dúvidas. Em vez de viver preso ao que acontece ao seu redor, sua saúde emocional está sendo construída sobre algo muito mais sólido, a palavra de Deus, o caráter imutável dele e as promessas que nunca falham. No futuro, você perceberá o quanto essa estabilidade será valiosa. Haverá momentos em que situações tentarão desestabilizar você, tentarão abalar sua confiança ou mexer com sua mente, mas elas já não terão o mesmo poder de antes. A tempestade pode surgir, mas você não será mais facilmente sacudido. No meio desta batalha, você está aprendendo a permanecer firme quando tudo ao redor parece instável, a manter os pés no chão quando tudo muda e a preservar a paz mesmo quando o caos tenta dominar. Essa força espiritual também está aprofundando sua relação com Deus de uma forma que a tranquilidade jamais conseguiria produzir. A dor, o estresse e a pressão fizeram você se ajoelhar diante dele de uma maneira que o conforto nunca faria. Você foi levado a depender de Deus de formas que talvez nunca teria experimentado se sua vida estivesse sempre cheia de facilidades. Deus não se alegra ao ver seus filhos sofrendo, mas Ele usa cada estação da vida para aproximá-los ainda mais do seu coração. Nesta fase, Ele está revelando partes do seu caráter que você nunca havia percebido antes. Há aspectos da fidelidade de Deus que só podem ser vistos durante a noite escura das dificuldades. Há dimensões do amor dele que brilham com mais intensidade quando a tempestade está do lado de fora. Existem lições sobre Deus que não podem ser aprendidas sob o sol da tranquilidade, apenas nas sombras das provações e na pressão das batalhas. E aquilo que você está descobrindo agora sobre Deus se tornará um tesouro que ninguém poderá tirar de você. Tudo na vida pode mudar, tudo pode ser perdido, mas o conhecimento profundo de quem Deus é permanecerá para sempre dentro do seu coração. Seu amor por Ele também está mudando. Antes você o amava principalmente porque Ele podia ajudá-lo, porque podia resolver seus problemas e conceder bênçãos. Agora algo mais profundo está acontecendo. Você está começando a amá-lo simplesmente por quem Ele é. Antes você se aproximava buscando principalmente os presentes que Ele poderia dar. Agora você busca a presença dele porque deseja estar com ele. Esse tipo de relacionamento vale cada lágrima que você já derramou, cada batalha que enfrentou e cada momento de dor que atravessou, porque quando olhar para trás no futuro, perceberá que a proximidade com Deus foi o maior tesouro que surgiu de todas essas lutas. A batalha que você enfrentou não foi um erro do destino. Ela faz parte de uma preparação para algo maior do que você imagina. Deus está usando tudo isso para prepará-lo para tocar a vida de muitas outras pessoas. Você talvez pense que essa luta serviu apenas para ajudá-lo a superar dificuldades pessoais, mas ela está moldando você para um chamado que exigirá toda a força, sabedoria e fé que está sendo construída agora. Essa pressão não está apenas tornando você mais forte, está transformando você em alguém capaz de levar luz a lugares onde antes havia escuridão. As pequenas vitórias que você conquistou durante essa caminhada são muito mais importantes do que parecem. Cada manhã em que você se levantou mesmo sem vontade foi uma vitória. Cada vez que escolheu agradecer em vez de reclamar foi uma vitória. Cada vez que decidiu confiar mesmo sentindo medo foi uma vitória. Cada vez que respondeu com graça quando queria reagir com vingança foi uma vitória. Todas essas vitórias estão se acumulando e criando um impulso poderoso que está prestes a se manifestar. Mesmo quando parecia que nada estava mudando, você estava avançando. Mesmo quando parecia que estava parado, estava progredindo no mundo espiritual. E em breve tudo isso começará a aparecer também no mundo natural. O grande avanço que está chegando não virá lentamente. Ele virá de forma rápida, intensa e surpreendente. Um dia você perceberá que algo mudou. Portas que estavam fechadas se abrirão.
caminhos que pareciam bloqueados se tornarão possíveis. Aquilo que ontem parecia impossível começará a acontecer diante dos seus olhos. A provisão que parecia ter parado voltará a fluir. Pessoas que estavam contra você ficarão em silêncio, e você perceberá que Deus esteve trabalhando o tempo todo para transformar sua batalha em uma vitória extraordinária. Assim é que eu ajo. Muitas vezes permito que a pressão aumente, que o peso pareça maior a cada dia, até que chegue o momento exato de intervir. Deixo que você caminhe até o limite das próprias forças, que empurre, que lute e que faça tudo o que está ao seu alcance, até que fique evidente que o próximo passo não virá da sua capacidade, mas do meu poder. Quando esse momento chega, eu entro em ação de maneira repentina, com uma força que muda tudo em um instante. E é exatamente isso que estou prestes a fazer por você agora. Em breve ficará claro quem abriu o caminho quando todas as portas pareciam fechadas, quem trouxe provisão quando parecia não haver nada, quem silenciou as vozes que se levantaram contra você e quem realmente venceu essa batalha. Nada disso acontecerá por acaso. Este avanço que está chegando não é fruto da sorte nem de coincidências. Cada detalhe foi planejado, cada peça foi colocada no lugar certo, cada encontro, cada atraso, cada porta fechada ou aberta fez parte de um plano maior que você não podia ver. Se tudo tivesse acontecido antes, muitas coisas ainda não estariam prontas. E se tivesse demorado mais, talvez você já tivesse perdido a esperança. Por isso este momento é perfeito. É o ponto exato onde tudo se alinha para produzir o maior impacto, para trazer a maior transformação e para revelar de forma clara que eu estou conduzindo cada passo da sua história. Você tem se perguntado quando tudo isso vai mudar, quando as dificuldades vão terminar e quando finalmente verá a resposta pela qual tem esperado. Eu te digo que esse quando já está muito próximo. Você está vivendo os últimos momentos antes da mudança. Está na fronteira entre esperar e receber, entre desejar e finalmente possuir aquilo que foi prometido. Basta permanecer firme um pouco mais, manter a fé acesa por mais alguns instantes e não desistir agora. Eu estou te dando força para esses momentos finais, força para resistir ao último empurrão, coragem para enfrentar o último ataque, porque o inimigo também percebe que a virada está chegando. Ele sabe que está perdendo e, por isso, lança tudo o que ainda tem para tentar fazer você desistir antes de ver o milagre acontecer. Ele pressiona suas fraquezas, tenta confundir seus pensamentos, tenta cansar seu coração. Mas essa não é a estratégia de quem está vencendo. É o último esforço de quem já sabe que será derrotado. Se você permanecer firme agora, se continuar confiando mesmo quando tudo parece difícil, verá como o último ataque falhará. Quando a última tentativa dele bater contra o escudo da sua fé e não tiver efeito, ele terá que recuar. Aquilo que pensava ter conquistado terá que ser devolvido. Então você entrará plenamente na vitória que já foi preparada para você. E tudo o que viveu nesta batalha terá um propósito muito maior do que imagina hoje. As histórias que nascerão desta luta abrirão portas que nunca se abririam de outra forma. Sua experiência levará esperança a pessoas que estão enfrentando lutas semelhantes. Muitos que hoje se sentem fracos ouvirão sua história e encontrarão coragem para continuar. O que estou fazendo na sua vida não afetará apenas você. Alcançará pessoas que você talvez nunca conheça, tocará corações em lugares que você nunca visitará e continuará gerando esperança muito depois deste momento passar. É por isso que os ataques foram tão intensos. O inimigo consegue perceber parte do que está sendo preparado. Ele sabe que sua vitória não trará apenas alegria pessoal, mas também enfraquecerá as mentiras que ele tenta espalhar. Mesmo assim, ele não pode impedir aquilo que já foi decidido. Pode atrasar, pode tentar complicar o caminho, mas não pode mudar o destino que foi declarado. Ao longo dessa batalha, você também está aprendendo algo poderoso. Suas palavras têm força. Você está descobrindo que declarar vida em meio às dificuldades, afirmar esperança quando tudo parece escuro e concordar com as promessas que eu já disse, abre espaço para que o poder do céu se manifeste na realidade. Não se trata de repetir frases vazias, mas de alinhar sua voz com aquilo que já foi estabelecido. Quando você declara aquilo que está de acordo com minha verdade, o que já existe no mundo espiritual começa a se tornar visível no mundo natural. É como trazer para a realidade aquilo que já foi preparado no céu. E essa autoridade será muito importante na próxima etapa da sua jornada. Haverá momentos em que você terá que falar esperança, onde outros veem apenas impossibilidade,
declarar cura onde existe doença e anunciar liberdade onde ainda há prisão. Porque a vitória que você está prestes a viver não é apenas o fim de uma batalha, mas o início de uma nova temporada em que você caminhará com uma fé mais forte, uma confiança mais profunda e a certeza inabalável de que nunca está sozinho, pois eu estou com você em cada passo do caminho. Amado filho, presta atenção, porque aquilo que estou preparando para ti vai além de um simples avanço pessoal. Estou prestes a anunciar progresso em áreas da tua vida que por muito tempo pareceram bloqueadas ou paradas. Situações que ficaram presas no mesmo lugar começarão a se mover. Batalhas que pareciam intermináveis encontrarão resolução. E não será apenas sobre ti, porque também usarei a tua voz como instrumento para declarar vitória na vida de outras pessoas. As palavras que sairão da tua boca terão força para libertar aqueles que estão presos ao medo, à dúvida e à desesperança. Muitas pessoas que ainda nem conheces encontrarão mudança em suas vidas porque ouvirão algo que foi colocado dentro de ti. A força que estou colocando em teu espírito também inclui sabedoria financeira. Isso é necessário porque a provisão que se aproxima não foi preparada apenas para ser consumida. Ela foi confiada a ti para ser multiplicada. Aquilo que virá às tuas mãos não pertence somente a ti. Receberás a responsabilidade de investir, fazer crescer e expandir esses recursos para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mesma bênção. Estou prestes a ensinar-te os princípios das finanças do reino, regras que não dependem apenas da lógica da economia humana. Aprenderás a transformar aquilo que te dou em algo maior do que aquilo que recebeste. Descobrirás formas de multiplicar recursos que parecem impossíveis aos olhos do mercado comum. Passarás a olhar o dinheiro de uma maneira totalmente diferente. Já não o verás como algo que precisa ser escondido por medo de acabar, mas como algo que deve ser administrado com sabedoria e generosidade. Não será um fim em si mesmo, mas um instrumento para cumprir propósitos maiores. Não será aquilo que define o teu valor, mas aquilo que te permite realizar aquilo que te foi confiado. Essa mudança de mentalidade transformará completamente a maneira como lidas com a provisão. O peso que o dinheiro trouxe ao teu coração começará a desaparecer. O medo de faltar será substituído por confiança. Experimentarás um nível de liberdade financeira que antes parecia distante. Quando a provisão chegar, não criará os problemas que muitas vezes surgem quando alguém recebe mais recursos do que está preparado para administrar. Antes de abrir completamente as comportas da abundância, estou preparando o teu coração. Estou alinhando as tuas prioridades, fortalecendo os teus valores e formando o teu caráter para que a bênção não te desvie do caminho. Antes de entregar recursos maiores, estou ensinando princípios mais profundos. Assim, quando a provisão se manifestar, saberás exatamente como cuidar dela, como administrá-la e como expandi-la para que produza impacto real no reino. Estarás preparado para a promoção que se aproxima, e essa promoção significa mais do que apenas subir de posição. Significa também assumir mais responsabilidade, enfrentar maior pressão, receber mais atenção e lidar com oposição mais intensa. Muitas pessoas desejam os benefícios de uma posição elevada, mas não querem pagar o preço que ela exige. Querem a plataforma sem enfrentar críticas, querem autoridade sem carregar responsabilidade, querem influência sem desenvolver caráter. Porém, toda verdadeira elevação exige maturidade interior, e é exatamente isso que está sendo formado em ti através desta batalha. O caráter que agora carregas foi moldado em meio às dificuldades, foi testado em momentos de dor, foi refinado quando as circunstâncias eram desfavoráveis. Sem esse tipo de caráter, ninguém pode sustentar certos níveis de poder. Influência sem integridade torna-se destrutiva. Autoridade sem sabedoria torna-se perigosa. Por isso, não permiti que subisses antes de estar preparado para suportar o peso daquilo que virá. O inimigo tentou impedir essa promoção, atacando diretamente o teu caráter. Ele esperava que cedesses sob pressão, que abrisses mão dos teus valores para escapar da dor, ou que comprometesses a tua honra para encontrar alívio momentâneo. Mas tu permaneceste firme, escolheste a honestidade mesmo quando isso teve um custo. Mantiveste as tuas convicções, mesmo quando seria mais fácil abandoná-las. Permaneceste fiel a quem és, mesmo quando a tentação de desistir parecia forte. Isso te qualifica para uma promoção que resistirá ao tempo e às provações. À medida que subires, tornar-te
hás mais visível. E quanto mais visível te tornares, mais críticas aparecerão. O inimigo tentará atacar com maior intensidade, porque sabe que aquilo que carregas possui poder para transformar vidas. Contudo, esta batalha já te ensinou algo essencial: como enfrentar oposição sem permitir que ela destrua a tua paz. Estás aprendendo a ouvir críticas sem perder a direção, a permanecer centrado mesmo quando vozes se levantam contra ti. Aprendeste a manter a mente focada em mim, enquanto o mundo ao redor se agita. Essa habilidade será extremamente valiosa no caminho que estás prestes a percorrer. Outra força que estou colocando dentro de ti é a capacidade de perdoar aqueles que te feriram profundamente. A raiva, quando guardada por muito tempo, torna-se um peso que aprisiona a própria pessoa que a carrega. É como um veneno que corrói por dentro. O perdão não significa fingir que nada aconteceu, nem justificar atitudes que foram erradas. Significa libertar o teu coração da dívida emocional que pensavas que alguém precisava pagar. Significa confiar que a justiça não depende de ti, mas de mim. Quando soltares essa carga, perceberás que um peso invisível desaparecerá do teu interior. Com essa liberdade, poderás seguir adiante sem que o passado continue controlando o teu futuro. Poderás construir novas relações sem carregar a dor antiga como um fardo. O perdão quebrará a ligação entre aquilo que te feriu ontem e as possibilidades que existem amanhã. Então voltarás a confiar, a abrir o coração e a acreditar novamente nos sonhos que um dia colocaste de lado. Esta luta tentou destruir a tua esperança. Tentou convencer-te de que o máximo que poderias alcançar seria apenas sobreviver. Mas estou restaurando os sonhos que a tristeza tentou apagar. Estou trazendo de volta as esperanças que o atraso quase destruiu. Aquilo que te prometi continua válido. A visão que te mostrei antes da batalha ainda se cumprirá. Nada foi perdido. Tudo foi apenas preparado, testado e fortalecido para que no momento certo floresça de forma ainda mais bela e poderosa do que imaginavas. A unção que coloco sobre ti não é apenas uma emoção passageira ou uma sensação momentânea. É o meu poder repousando sobre a tua vida para realizar tarefas específicas. É a minha presença fluindo através de ti para alcançar pessoas que precisam de luz. Com essa unção serás capaz de fazer coisas que jamais conseguirias apenas com a tua própria força. Meu filho amado, há uma unção que coloco sobre a vida daqueles que escolho. Essa unção não existe apenas para te abençoar, mas para permitir que alcances pessoas, lugares e propósitos que jamais conseguirias alcançar sozinho. Ela te conecta com destinos que estariam fora do teu alcance humano e te ajuda a completar tarefas que pareceriam impossíveis apenas com tua própria força. Porém, essa unção precisa ser administrada com sabedoria. Ela precisa ser respeitada, protegida e cultivada. Assim como uma chama pode crescer ou diminuir, dependendo de como é cuidada, também acontece com a unção que coloco em tua vida. A forma como a tratas determina o quanto ela se expandirá. E esta batalha pela qual passaste tem te ensinado exatamente isso. Ela tem te mostrado como guardar essa unção com pureza, como fortalecê-la através da oração, como colocá-la em movimento por meio da obediência e como mantê-la segura através da humildade. Há lições que só podem ser aprendidas nas temporadas difíceis. Em tempos fáceis, muitos aprendizados passam despercebidos, mas nas provações, o coração amadurece e a visão se torna mais clara. Esta temporada está te ensinando coisas profundas que não poderiam ser aprendidas em dias tranquilos. E quando esta batalha terminar, aquilo que carregarás dentro de ti será uma unção capaz de quebrar correntes e libertar aqueles que estão presos. Haverá momentos em que tu apenas orarás e pessoas encontrarão salvação. Haverá ocasiões em que tua presença mudará o ambiente antes mesmo que digas qualquer palavra. Quando falares, algo será diferente. Quando entrares em um lugar, algo se moverá. Não será por causa de quem és, mas por causa de quem eu sou dentro de ti. O poder não virá de tuas habilidades, nem daquilo que consegues fazer sozinho, mas da minha presença fluindo através da tua vida. Essa unção abrirá portas que o esforço humano nunca conseguiria abrir. Criará oportunidades e conexões que não poderiam ser conquistadas apenas por trabalho duro. Também te darei sabedoria para saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Haverá momentos em que tu precisarás levantar a voz para defender a verdade, confrontar mentiras ou resolver conflitos.
Mas haverá outros momentos em que o silêncio será a escolha mais poderosa. Em certos instantes, será melhor ouvir do que falar, observar antes de reagir e esperar pela direção certa antes de responder. Esta batalha tem te ensinado a reconhecer essa diferença. Agora começas a perceber quando uma palavra constrói e quando ela destrói, quando a confrontação é necessária e quando ela apenas atrapalha aquilo que estou fazendo. Esse discernimento protegerá teu futuro. Ele preservará relacionamentos que poderiam ser destruídos por palavras precipitadas. Guardará oportunidades que poderiam desaparecer se reagisses rápido demais. Manterá abertas portas que se fechariam se as emoções falassem mais alto que a sabedoria. Também aprenderás algo ainda mais profundo. A alegria que coloco em teu espírito não depende das circunstâncias ao teu redor. Não é a alegria superficial que nasce da sorte ou de acontecimentos favoráveis. É uma alegria profunda que nasce do relacionamento comigo. Ela cresce quando confias na minha bondade e acreditas nas minhas promessas, mesmo quando ainda não vês sinais delas ao teu redor. Essa alegria te dará força quando tudo parecer difícil. A vida tentará te quebrar muitas vezes, mas essa alegria manterá tua alma firme, mesmo quando tudo ao redor parecer desmoronar. Quando perdas acontecerem ou decepções se acumularem, essa alegria continuará viva dentro de ti, porque ela vem de mim e eu não mudo. Tempestades não conseguem destruí-la. Esperas longas não conseguem diminuí-la. Ela permanece constante e sustentará teu espírito quando os ventos da dificuldade tentarem te arrastar. Com essa força, estás sendo preparado para caminhar em níveis de favor que nunca experimentaste antes. Esse favor abrirá caminhos onde antes não existiam caminhos. Ele te levará a lugares onde outras pessoas não conseguem chegar. Criará oportunidades inesperadas, trará recursos de lugares improváveis e até transformará oposição em cooperação. Haverá momentos em que inimigos se tornarão aliados e obstáculos desaparecerão diante de ti. Esse favor acelera processos, remove barreiras e torna possível aquilo que parecia complicado demais. Também aprenderás que o favor não depende apenas do esforço humano. Muitas pessoas acreditam que só recebem oportunidades quando fazem tudo perfeitamente. Mas o favor que coloco sobre ti não nasce apenas do desempenho. Ele nasce do meu amor, da minha escolha e do chamado que coloquei sobre tua vida. Quando a minha mão está sobre alguém, nenhuma oposição consegue fechar a porta que eu decido abrir. Quando preparo o caminho diante de ti, nenhum obstáculo consegue permanecer no lugar. Haverá um nível de favor chegando à tua vida que até mesmo tu acharás difícil de entender. Serão oportunidades que não fazem sentido apenas olhando para tuas habilidades. Situações em que serás escolhido quando outros parecerem mais preparados. Promoções que ninguém esperava. Convites inesperados. Não porque manipulaste circunstâncias, mas porque minha mão está sobre ti. Quando isso acontece, as regras naturais deixam de ser suficientes para explicar os resultados. Além disso, darei a ti um espírito de excelência em tudo o que fizeres. Não se trata de perfeccionismo que paralisa pelo medo de errar, mas de excelência verdadeira. Uma excelência que honra teu trabalho, teus relacionamentos, tuas responsabilidades e teu caráter. Ela mostrará quem eu sou através da maneira como vives. Quando fizeres o que é correto mesmo quando ninguém estiver olhando. Quando escolheres qualidade mesmo quando atalhos parecerem mais fáceis. Quando cumprires tuas promessas mesmo quando seria simples quebrá-las. O favor continuará te seguindo. As pessoas perceberão algo diferente em ti. Elas desejarão trabalhar contigo, confiar em ti, caminhar ao teu lado. Esse espírito de excelência será visível em cada área da tua vida. E a determinação que estás desenvolvendo agora, através desta batalha, te transformará em alguém que não desiste facilmente. Estás aprendendo a continuar, mesmo quando tudo diz para parar. Estás desenvolvendo uma mentalidade que não se quebra diante das dificuldades. Muitas pessoas começam projetos cheias de entusiasmo, mas abandonam no meio do caminho quando surgem problemas. Elas fazem promessas, iniciam sonhos, mas desistem quando o processo se torna difícil. Porém, tua história será diferente. Esta batalha está te transformando em alguém que termina aquilo que começa. Alguém que permanece até o fim. Alguém que não abandona a caminhada 5 minutos antes do milagre acontecer. Essa perseverança produzirá resultados que aqueles que desistiram jamais verão. Conquistas que aqueles que abandonaram o caminho nunca experimentarão. Testemunhos que aqueles que recuaram nunca poderão contar.
Muitas vezes a diferença entre quem vence e quem fracassa não está em talento, habilidade ou oportunidades. A diferença está na decisão de continuar, está na coragem de avançar mesmo quando todos os outros já desistiram. E essa coragem, filho amado, é exatamente o que estou formando dentro de ti agora. Esta batalha que estás atravesando no llegó a tu vida para destruirte, sino para formar dentro de ti una cualidad que no se obtiene en los momentos fáciles. Te está enseñando resiliencia, una fuerza interior que te permitirá levantarte más rápido cada vez que enfrentes dificultades. Antes pensabas que un revés significaba el final del camino, pero ahora comienzas a comprender que los contratiempos son solo capítulos dentro de una historia mucho más grande. Caer no significa haber perdido, significa que tienes la oportunidad de levantarte con más sabiduría y más fuerza que antes. Con el tiempo, has aprendido que fracasar no es el fin del mundo. Los errores se convierten en maestros silenciosos que te muestran lo que no funciona para que finalmente descubras lo que sí funciona. La manera en que enfrentas los problemas hoy ya no es la misma que en el pasado. Hubo una época en la que los obstáculos te derrumbaban y hacían que perdieras la esperanza. Ahora comienzas a verlos como información valiosa que te ayuda a ajustar tu camino y tomar mejores decisiones. Antes los fracasos definían quién eras. Hoy los ves como lecciones que te transforman en una persona más fuerte. Antes, cuando algo salía mal, sentías que el camino se cerraba por completo. Ahora comprendes que muchas veces esos momentos solo eran desvíos que te llevaban hacia un lugar mejor. Este cambio en tu forma de pensar está transformando tu vida. Te está convirtiendo de alguien que se rinde ante los problemas en alguien que crece gracias a ellos, de alguien que se derrumba con los golpes de la vida en alguien que se fortalece a través de cada desafío. El enemigo creyó que esta batalla sería suficiente para acabar contigo. Pensó que el estrés, el cansancio y la presión te quebrarían. Pero Dios está usando exactamente esa batalla para moldearte y prepararte para algo mucho mayor. Lo que fue planeado para destruirte está siendo transformado en una herramienta que te hará avanzar. Lo que fue diseñado para hacerte daño se está convirtiendo en la fuerza que te levantará. Lo que se pensó para derrotarte terminará impulsándote hacia un nuevo comienzo que será diferente a todo lo que has vivido antes. Un día recordarás esta batalla y comprenderás algo muy profundo. Aquello que parecía destinado a destruir tu vida fue exactamente lo que te preparó para uno de los momentos más importantes de tu historia. Mientras el conflicto continúa, la fe que Dios tiene en ti no disminuye. Al contrario, se fortalece cada día que decides permanecer firme. Cada vez que eliges confiar en lugar de temer, el poder de Dios fluye con más libertad dentro de tu vida. Empiezas a sentir su presencia con mayor claridad cada vez que eliges la fe en lugar de la duda. No te estás fortaleciendo solo por tu propia capacidad. Te estás fortaleciendo porque el poder de Dios está obrando dentro de ti a cada instante, en cada respiración y en cada decisión de seguir adelante. Esa fuerza creciente está preparando el camino para un final hermoso. No se trata solo de sobrevivir a esta etapa, sino de salir de ella con una victoria tan evidente que todos los que la vean reconocerán que solo Dios pudo haber hecho algo así. Cuando compares quién eras al inicio de esta batalla con la persona en la que te habrás convertido al final, quizá ni siquiera te reconozcas. La victoria que se aproxima valdrá cada lágrima, cada noche difícil y cada momento de dolor que tuviste que atravesar. Llegará un momento en que mirarás hacia atrás y declararás con todo tu corazón que Dios fue fiel, que cumplió su palabra y que nunca abandonó a quienes confiaron en Él. Tu testimonio no será una historia que escuchaste o leíste en algún lugar. Será una experiencia viva que nació de lo que viste, sentiste y superaste. Esa experiencia está construyendo una base sólida para tu fe. No importa cuántas dudas aparezcan o cuántas voces intenten cuestionar tu camino, nadie podrá mover esa base porque fue construida a partir de lo que viviste personalmente con Dios. Tal vez ahora mismo la victoria todavía parezca lejana, pero en realidad estás mucho más cerca del avance de lo que imaginas. La batalla está llegando a su final. Solo necesitas resistir un poco más, mantenerte firme un poco más y creer un poco más. Lo que Dios está preparando superará incluso tus expectativas. Cada promesa que te hizo comenzará a cumplirse en el momento correcto. Has luchado con valentía y has soportado pruebas que habrían derrumbado a muchas personas. Sin embargo, permaneciste fiel y ahora
La recompensa por esa fidelidad está comenzando a acercarse de maneras que te llenarán de asombro. Cada batalla te enseñó algo. Cada momento difícil te fortaleció de alguna manera. Nada de lo que viviste fue desperdiciado. Cada lágrima fue vista. Cada oración fue escuchada. Cada momento de debilidad se convirtió en una oportunidad para que Dios trabajara dentro de ti. Todas esas experiencias se están uniendo ahora mismo para preparar el gran avance que cambiará tu historia. Cada lección aprendida te hizo más sabio. Cada dolor te hizo más fuerte. Por eso ahora solo necesitas confiar plenamente. Cree en la fidelidad de Dios con todo tu corazón. La victoria no llegará porque la merezcas o porque hayas hecho todo perfectamente. Llegará porque Dios te eligió y porque su amor es perfecto. Él está contigo en esta batalla y su fuerza está disponible para ti ahora mismo. Abre tu corazón mientras lees estas palabras. Permite que la fuerza de Dios fluya dentro de tu vida. No tienes que esperar a sentirte más preparado ni a que las circunstancias mejoren. Este es el momento de recibir esa fuerza. Es una fuerza suficiente para hoy y también para todos los días que vendrán. Tu victoria se acerca y el poder de Dios te acompañará hasta el final. Permanece firme, mantén la fe y sigue adelante, porque lo que está por venir será más grande de lo que ahora puedes imaginar. Amém. Receba isso agora mesmo em seu coração. Amém. Antes de encerrarmos esta poderosa mensagem, é importante parar por um instante e refletir profundamente sobre algo que pode mudar completamente a forma como você vê este momento da sua vida. Nada do que aconteceu aqui foi por acaso. Você não chegou até estas palavras por coincidência, nem por simples curiosidade. Há momentos em que o universo espiritual encontra maneiras silenciosas de conduzir alguém exatamente até a mensagem que precisa ouvir. E este é um desses momentos. Este não é apenas mais um conteúdo comum. É uma mensagem que carrega direção, esperança e propósito, enviada ao seu espírito através da energia e da proteção do Arcanjo Miguel. Ele estende a mão para você neste instante, convidando-o a dar um passo em direção a um espaço diferente, um lugar onde pessoas que buscam crescimento espiritual, luz e transformação caminham juntas. É um ambiente protegido, elevado, cheio de intenção positiva, onde a abundância divina não é vista apenas como um desejo distante, mas como uma promessa real que começa dentro de cada pessoa que decide acreditar. Existe um princípio espiritual muito simples, mas extremamente poderoso. Quando você se abre para receber aquilo que o céu deseja entregar, as bênçãos não apenas chegam, elas começam a se multiplicar. Elas passam a tocar diferentes áreas da sua vida, trazendo clareza para sua mente, paz para o seu coração e direção para seus próximos passos. Ao aceitar este convite agora, você começa a acessar algo especial. Não é apenas conteúdo ou palavras motivadoras, mas perspectivas espirituais profundas, reflexões e orientações que muitas vezes permanecem escondidas do mundo comum, mas que podem transformar completamente a forma como você enxerga sua própria jornada. Este é um espaço onde você pode sentir apoio verdadeiro, orientação espiritual constante e um caminho mais claro em direção ao destino que foi preparado para a sua vida. Muitas vezes as pessoas esperam por sinais durante anos, mas quando o momento chega, elas deixam passar por distração ou dúvida. Não permita que isso aconteça agora. Este é um daqueles momentos raros em que o destino parece sussurrar diretamente ao seu coração. Existe uma revelação esperando por você, algo que pode abrir novas portas dentro da sua consciência e ajudá-lo a compreender melhor aquilo que o céu tem preparado para a sua caminhada. Ao se aproximar deste círculo espiritual, conectado com a energia do Arcanjo Miguel, você se mantém em sintonia com mensagens que trazem força, sabedoria e encorajamento para continuar avançando. É uma forma de permanecer conectado com palavras que elevam, inspiram e fortalecem sua fé, mesmo nos momentos em que a vida parece confusa ou desafiadora. Ao entrar nesse espaço, você garante que não perderá futuras mensagens que podem tocar exatamente o ponto que seu espírito precisa naquele momento específico da sua jornada. Cada palavra compartilhada ali foi pensada para elevar sua vibração, expandir sua consciência e ajudá-lo a caminhar com mais segurança em direção à vida que foi preparada para você. Se dentro de você existe o desejo de aprofundar ainda mais essa conexão espiritual, saiba que há caminhos disponíveis para isso. O acesso está preparado para aqueles que sentem o chamado de continuar aprendendo,
refletindo e crescendo. O convite está disponível tanto no comentário fixado quanto na descrição, aguardando apenas a decisão de quem sente que este é o momento de dar um passo adiante. Para aqueles que desejarem ir ainda mais longe nessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual, também existe a possibilidade de acessar um e-book guiado que aprofunda muitos dos princípios mencionados aqui. Essa escolha é completamente opcional, pois o mais importante já aconteceu. Você esteve presente, ouviu a mensagem e permitiu que sua mente e seu coração refletissem sobre algo maior. Às vezes, apenas dedicar atenção verdadeira a uma mensagem já é o primeiro passo para abrir novas portas espirituais. Sua presença aqui, sua escuta e sua energia já fazem parte desse movimento. Continue confiando no processo, continue ouvindo o chamado da sua própria alma e lembre-se de que a abundância, a clareza e as oportunidades que você procura podem estar muito mais próximas do que imagina. Tenha coragem de seguir em frente, porque aquilo que foi preparado para você também está esperando pelo momento em que você decidir recebê-lo.